O milionário humilhou sua esposa por ser gorda demais. Ele a desprezou, sem medo das consequências, mas ela preparou uma vingança inesquecível. Quando reapareceu, ele se arrependeu na hora. Se este texto lhe interessou, inscreva-se em nosso canal, não se esqueça de curtir este vídeo e nos diga de qual cidade você está nos assistindo. Continuaremos. Beatriz Inverniza estava de pé junto à janela do chão, ao teto de sua cobertura, contemplando o horizonte cintilante de São Paulo. A taça de champanhe de cristal em sua mão captava a luz, enviando pequenos arco-íris dançando sobre seu vestido de estilista. Tudo em sua vida parecia perfeito, na superfície. O próximo baile beneficente seria outra oportunidade para exibir a imagem que seu marido, Alexandre Prata, havia cuidadosamente construído para eles. O casal poderoso que tinha tudo. Ela tomou um pequeno gole de champanhe, lembrando-se de como sua vida havia sido diferente apenas 3 anos atrás. Naquela época, ela era Beatriz Matos, uma brilhante consultora de negócios com grandes sonhos e um coração ainda maior. Conhecer Alexandre parecia obra do destino. Ele era tudo o que ela poderia desejar. Bem-sucedido, charmoso e aparentemente cativado por sua inteligência e determinação. Seu romance relâmpago culminou em um casamento de conto de fadas, que foi manchete em todos os círculos sociais de São Paulo. Ao som de caros sapatos italianos de couro batendo contra o piso de mármore, anunciou a chegada de Alexandre antes dele aparecer na porta. "Você ainda não está pronta?" Sua voz carregava aquele leve tom crítico com o qual ela havia se familiarizado nos últimos meses. "O carro estará aqui em 20 minutos. Beatriz virou-se encontrando seu olhar crítico no reflexo. "Só preciso terminar minha maquiagem e colocar minhas joias." Ela se moveu em direção ao banheiro espaçoso, sentindo os olhos dele, seguindo cada passo seu. "Use o conjunto de diamantes que comprei para você no mês passado", ele gritou atrás dela. "E Beatriz?" Ela parou na porta. "Tente ficar apenas com saladas esta noite. Esse vestido está parecendo um pouco apertado." As palavras atingiram seu alvo com precisão cirúrgica, mas Beatriz manteve sua expressão composta. Ela havia aprendido cedo que demonstrar mágoa apenas convidava mais críticas. Em vez disso, ela assentiu e desapareceu no banheiro, onde poderia deixar sua máscara cair por apenas um momento. De pé diante do espelho ornamentado, Beatriz examinou seu reflexo. O vestido verde esmeralda abraçava suas curvas perfeitamente. Ela sabia que sim. A costureira o havia ajustado apenas na semana passada. Mas os comentários de Alexandre haviam se tornado cada vez mais frequentes, cada um deles corroendo sua confiança como a erosão da água na pedra. Enquanto aplicava sua maquiagem com precisão praticada, a mente de Beatriz vagou para a próxima reunião do Conselho da Prata Empreendimentos. Ela havia ajudado a desenvolver a nova estratégia de marketing, derramando semanas de pesquisa e ideias inovadoras na apresentação. Mas ontem, Alexandre havia mencionado casualmente que ele cuidaria disso pessoalmente. Mais uma pequena dispensa em um padrão crescente. A caixa de joias contendo o conjunto de diamantes estava sobre o balcão como uma bela prisão. Cada peça representava outra maneira pela qual Alexandre tentava moldá-la à sua ideia de perfeição. O colar parecia pesado contra sua pele enquanto ela o prendia. Os brincos frios contra seus lóbulos. Quando ela saiu do banheiro, Alexandre estava digitando em seu telefone, mal levantando o olhar. "O carro está esperando. Tente ser mais pontual da próxima vez." Ele estendeu seu braço mecanicamente, um gesto mais para a aparência do que a afeição. A descida no elevador foi silenciosa, preenchida apenas pelo suave zumbido da maquinaria e o leve aroma do caro perfume de Alexandre. Beatriz usou o tempo para se preparar para a noite que viria. Esses eventos haviam se tornado uma elaborada performance. Sorrir nos momentos certos, rir das piadas certas, ser vista, mas não muito ouvida. A limusine esperava na calçada, sua superfície preta refletindo as luzes da cidade como um espelho. Enquanto se acomodavam nos assentos de couro, Alexandre finalmente olhou para ela adequadamente. "Lembre-se, os negreiros estarão lá esta noite.
O apoio deles é crucial para o novo projeto de desenvolvimento. Seu tom carregava o peso de uma ordem e não um lembrete. Claro, Beatriz respondeu suavemente, embora internamente sua mente já estivesse calculando. Os negreiros, particularmente Margarida Negreiros, sempre haviam sido gentis com ela, mostrando interesse genuíno em suas ideias sobre desenvolvimento urbano sustentável. Talvez esta noite ela pudesse... Eu cuidarei de todas as discussões de negócios. Alexandre interrompeu seus pensamentos. Apenas concentre-se em ser encantadora. É nisso que você é boa, não é? As luzes da cidade passavam embaçadas pela janela, enquanto Beatriz sentia algo mudar dentro dela. Cada dispensa, cada indireta sutil, cada maneira como ele a empurrava para as margens de sua vida compartilhada, tudo estava se somando a algo que ela ainda não estava pronta para nomear, mas sentada. Ali na escuridão da limusine, observando seu marido verificar seu telefone pela 100ª vez, Beatriz sentiu os primeiros sinais de uma revelação. Ela estava perdendo a si mesma, peça por peça, para se tornar o ideal de outra pessoa. A questão era, quanto mais ela perderia antes que não sobrasse nada? O baile anual da Fundação Negreiros estava em pleno andamento. O grande salão de baile do Hotel Atlântico, transformado em uma vitrine cintilante da elite paulistana. Lustres de cristal lançavam seu brilho quente sobre a multidão reunida, sua luz refletindo em vestidos de estilistas e joias preciosas. Beatriz navegava pelo espaço com graça praticada, seu sorriso firmemente fixo no lugar, apesar do crescente mal-estar em seu estômago. Ela observava, enquanto Alexandre trabalhava. No salão, seu charme aumentado ao máximo. Ele estava em seu elemento aqui, movendo-se de grupo em grupo, cada conversa potencialmente valendo milhões em negócios futuros. Beatriz já havia participado dessas discussões, sua perspicácia nos negócios complementando as habilidades de networking dele. Agora ela estava relegada ao papel de belo acessório. Beatriz, querida, a voz calorosa de Margarida Negreiros cortou seus pensamentos. A elegante senhora mais velha se aproximou, um prazer genuíno iluminando suas feições. Você está absolutamente deslumbrante. Essa cor é perfeita em você. Margarida, é maravilhoso vê-la. Beatriz respondeu, sentindo parte de sua tensão diminuir. Margarida sempre foi diferente das outras esposas da sociedade, perspicaz, independente e sem medo de falar o que pensa. Venha, sente-se comigo. Margarida gesticulou para um canto tranquilo. Eu tenho desejado discutir suas ideias sobre iniciativas de habitação sustentável. A apresentação que você me enviou no mês passado foi fascinante. O coração de Beatriz pulou uma batida. Ela havia compartilhado sua proposta com Margarida semanas atrás, esperando ganhar apoio para um projeto que Alexandre havia descartado como impraticável. Antes que ela pudesse responder, no entanto, Alexandre materializou-se ao lado delas. Senhora Negreiros, você está encantadora como sempre. Ele interrompeu suavemente, colocando uma mão possessiva na cintura de Beatriz. Espero que minha esposa não esteja entediando você com conversa de negócios em um evento social. Os olhos de Margarida estreitaram-se ligeiramente. Na verdade, Alexandre, nós estávamos discutindo... Beatriz, querida, ele interrompeu, seu aperto apertando imperceptivelmente. Por que você não pega um pouco de champanhe para nós? A senhora Negreiros e eu temos alguns assuntos para discutir. A dispensa foi clara. Beatriz sentiu suas bochechas queimarem enquanto se desculpava, ciente do olhar preocupado de Margarida, seguindo sua retirada. No bar, ela pediu água com gás em vez de champanhe, precisando manter sua mente clara. A noite progrediu como uma peça bem ensaiada, cada ato mais sufocante que o último. Beatriz observava enquanto Alexandre comandava a atenção, seu carisma mascarando a natureza calculada de cada interação. Ela notou como ele sutilmente se posicionava entre ela e qualquer conversa significativa, como a afastava de conexões potenciais. O ponto crítico chegou durante o jantar. Beatriz estava envolvida em uma discussão animada com um arquiteto proeminente sobre renovação urbana, quando a voz de Alexandre ecoou claramente pela mesa.
Você terá que desculpar o entusiasmo da minha esposa. Ela tem essas pequenas ideias. Às vezes, mas ainda está aprendendo como nosso mundo funciona. A mesa ficou em silêncio. Beatriz sentiu a familiar pontada de humilhação, mas desta vez, algo mais surgiu com ela. Raiva. Raiva pura e esclarecedora que fez seus dedos apertarem o copo de água. Na verdade, ela se ouviu dizer, sua voz firme apesar de seu coração acelerado. Estou pesquisando desenvolvimento urbano sustentável nos últimos 5 anos. Minha proposta para o projeto marginal economizaria milhões para a empresa, enquanto oferece soluções habitacionais acessíveis. A expressão de Alexandre escureceu. Beatriz, ele disse, seu tom de advertência. Mas ela não havia terminado. Na verdade, a senhora Negreiros e eu estávamos discutindo oportunidades potenciais de colaboração mais cedo. Gostaria de ouvir os detalhes, querido. A tensão na mesa era palpável. A máscara perfeita de Alexandre escorregou por apenas um momento, revelando a fúria fria por baixo. Ele se recuperou rapidamente, soltando uma risada ensaiada que outros ao redor da mesa nervosamente ecoaram. Minha esposa sempre cheia de surpresas, ele disse suavemente, mas seus olhos prometiam consequências. Agora, sobre aquela proposta de fusão. O resto da noite passou em um borrão de sorrisos forçados e evitações cuidadosas. Beatriz podia sentir a mudança no ar entre eles, como a queda de pressão antes de uma tempestade. Quando finalmente entraram em sua cobertura, horas depois o silêncio era ensurdecedor. Alexandre afrouxou sua gravata, seus movimentos deliberados. O que exatamente você estava tentando provar esta noite? Eu não estava tentando provar nada, Beatriz respondeu, removendo suas joias com mãos firmes. Eu estava simplesmente declarando fatos. Fatos, ele riu. Mas não havia humor nisso. O fato é que você me envergonhou na frente de nossos investidores mais importantes. O fato é que você esqueceu seu lugar. Meu lugar? As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas de implicação. E onde exatamente é isso, Alexandre? Ele se aproximou, sua presença esmagadora no espaço confinado do quarto. Seu lugar é onde quer que eu diga que é. Não se esqueça de quem fez você o que é. Beatriz encontrou seu olhar, algo novo e perigoso agitando-se em seu peito. Não, Alexandre. Acho que você é quem esqueceu algo. Ela se afastou, sua voz calma, mas firme. Você esqueceu quem eu era antes de te conhecer. Na manhã seguinte ao baile, Beatriz acordou com uma cama vazia e uma notificação em seu telefone. Seu acesso ao servidor executivo da Prata Empreendimentos havia sido revogado. Ela olhou fixamente para a tela, uma risada vazia escapando de seus lábios. Era um movimento tão previsivelmente mesquinho de Alexandre, ainda assim, doía. Ela se dirigiu à cozinha, onde um envelope manila esperava no balcão de mármore. Dentro, ela encontrou documentos detalhando sua renúncia voluntária de sua posição como diretora de desenvolvimento sustentável. Os papéis já estavam datados e assinados, a assinatura de Alexandre perfeitamente falsificada, ao lado de onde a dela deveria estar. Tomei a liberdade de cuidar da papelada. A voz de Alexandre veio de trás dela. Ele estava na porta, impecável, em seu terno sob medida, observando sua reação com fria satisfação. É melhor assim. Você pode se concentrar em atividades mais adequadas. Beatriz colocou os papéis cuidadosamente, seus dedos deslizando sobre a borda do envelope. E quais atividades seriam essas, Alexandre? Planejar jantares, redecorar a cobertura novamente. Não seja dramática, Beatriz. Nós dois sabemos que você não é talhada para o mundo corporativo. A noite passada provou isso. Ele se moveu para a cafeteira, seus movimentos precisos e controlados. Além disso, tenho uma imagem a manter. Minha esposa causando cenas em eventos sociais não se encaixa nessa imagem. Sua imagem, Beatriz repetiu suavemente. Tudo é sobre sua imagem, não é? A esposa perfeita, a empresa perfeita, a vida perfeita. Tudo cuidadosamente curado por Alexandre Prata. Ele fez uma pausa,
a xícara de café a meio caminho de seus lábios. Dei-lhe tudo. Um estilo de vida pelo qual a maioria das mulheres mataria. No entanto, você insiste em ser difícil. Beatriz virou-se para encará-lo completamente, algo mudando em seu peito. Tudo! Você tirou tudo de mim. Minha carreira, minha independência, meu amor próprio, peça por peça, dia após dia. Não seja ridícula, ele zombou. Você está agindo como uma criança fazendo birra porque não pode mais brincar com os adultos. As palavras atingiram seu alvo. Mas em vez de recuar, Beatriz sentiu uma estranha calma tomar conta dela. Ela caminhou até a janela, olhando para a cidade que uma vez sonhara em conquistar. Você se lembra no que eu estava trabalhando quando nos conhecemos? Algum projeto de consultoria, não era? O tom desdenhoso de Alexandre deixou claro o quão pouco ele se importava. Eu estava desenvolvendo um modelo revolucionário de planejamento urbano, algo que poderia mudar como as cidades abordam o desenvolvimento sustentável. Ela se voltou para ele. O mesmo modelo que você reivindicou como sua própria ideia 6 meses depois que nos casamos. A expressão de Alexandre endureceu. Você está sendo delirante. Esse projeto foi conceitualizado pela nossa equipe de desenvolvimento. Sua equipe de desenvolvimento? A risada de Beatriz era amarga. A equipe que você montou depois de ver minha pesquisa? Depois que compartilhei tudo com você acreditando que éramos parceiros? Ela se moveu para a ilha da cozinha, pegando seu laptop pessoal. É interessante, na verdade. Guardei todas as minhas anotações originais, carimbos de data e hora, comunicações com investidores potenciais, incluindo Margarida Negreiros. A xícara de Alexandre bateu contra o pires. Você tem falado com Margarida pelas minhas costas? Na verdade, ela entrou em contato comigo meses atrás. Parece que ela se lembrou de nossas discussões de antes do casamento. Antes que você convencesse todos de que era sua brilhante inovação. Silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A fachada perfeitamente mantida de Alexandre rachou, apenas ligeiramente, revelando o cálculo por trás de seus olhos. O que exatamente você está insinuando, Beatriz? Não estou insinuando nada, ela respondeu calmamente. Estou simplesmente declarando fatos. Não é isso que você sempre me diz para fazer? Ater-se aos fatos? Ele se moveu em direção a ela, sua presença destinada a intimidar. Você está jogando um jogo perigoso. Lembre-se com quem está lidando. Oh, eu me lembro perfeitamente. Beatriz encarou-o firmemente. A questão é, você se lembra de quem eu sou? Quem eu era antes de você começar a tentar me apagar? A risada de Alexandre era fria. E quem exatamente você era? Uma consultora de nível médio com delírios de grandeza? Eu fiz de você alguém. Tudo o que você é por causa de mim. Beatriz fechou seu laptop com um clique silencioso. Não, Alexandre. Tudo o que eu sou é apesar de você. E isso é o que te aterroriza, não é? O fato de que você não conseguiu me quebrar completamente, não conseguiu me transformar em mais um troféu em sua coleção. Sua mão bateu no balcão, fazendo as xícaras de café tremerem. Basta. Você quer jogar jogos? Ótimo! Vamos ver o quão bem você se sai sem acesso às nossas contas, sem suas preciosas conexões sociais, sem tudo que eu te dei. Beatriz pegou seu laptop, uma estranha sensação de libertação tomando conta dela. Você ainda não entendeu, não é? Você não pode tirar o que é verdadeiramente meu. Minha mente, minha determinação, minha dignidade, essas nunca foram suas para controlar. Ela caminhou em direção ao quarto, sua voz ecoando por cima do ombro. Você deveria ligar para seu advogado, Alexandre. Tenho a sensação de que vai precisar dele. Beatriz estava sentada no escritório privado de Margarida Negreiros, suas mãos envolvidas em uma xícara de chá Earl Grey. A cobertura da mulher mais velha oferecia uma visão diferente de São Paulo, uma que parecia menos uma gaiola dourada e mais um ponto vantajoso do qual planejar seu próximo movimento. Minha querida, Margarida disse, pousando sua própria xícara. Venho esperando por esta conversa há algum tempo. Embora deva admitir, não esperava que acontecesse exatamente assim. Beatriz sorriu ironicamente. Nem eu. Mas Alexandre fez seu movimento esta manhã.
Renúncia forçada, contas congeladas, o pacote completo. Os olhos de Margarida se estreitaram. Ele sempre careceu de sutileza quando se sentia ameaçado. Diga-me, ele percebeu o que você vem reunindo todo esse tempo? Não. Beatriz tirou um pequeno pendrive de sua bolsa. Ele está muito convencido de sua própria superioridade para imaginar que eu poderia ser uma ameaça. Mesmo agora, ele provavelmente pensa que isso é apenas uma birra que vai passar. Margarida pegou o drive, girando-o em suas mãos bem cuidadas. E isso contém tudo. A documentação original do projeto, a prova do roubo de propriedade intelectual. Isso e mais, Beatriz confirmou. Cada negócio questionável, cada relatório manipulado, cada instância de espionagem corporativa, está tudo lá. Eu posso ter sido um enfeite naquelas festas, mas estava prestando atenção. O sorriso da mulher mais velha era afiado como navalha. Oh, minha querida, você nunca foi apenas um enfeite. Esse foi o primeiro erro de Alexandre, subestimá-la. Beatriz recostou-se em sua cadeira, sentindo-se mais como ela mesma do que há meses. Ele não é o único que cometeu esse erro. O conselho, os investidores, até mesmo a imprensa, todos compraram sua narrativa. Pobre Beatrizinha, a esposa troféu, que precisava ser administrada. E agora? Margarida incentivou, seus olhos brilhando com algo parecido com aprovação. Agora eles aprenderão o que acontece quando você empurra uma mulher longe demais. A voz de Beatriz era calma, mas havia aço sob a superfície. Mas preciso de sua ajuda, Margarida. Suas conexões, sua influência e, mais importante, sua experiência em lidar com homens como Alexandre. Margarida levantou-se, caminhando até um elegante gabinete de madeira no canto. Ela voltou com uma pasta grossa, colocando-a ao lado do pendrive. Tenho compilado minha própria documentação. Os negócios de Alexandre com a Fundação Negreiros nem sempre foram éticos. Digamos que temos um interesse mútuo em vê-lo enfrentar consequências. Beatriz ergueu uma sobrancelha. Você vem planejando isso? Digamos que eu venho me preparando para a possibilidade. Margarida sorriu. Mulheres como nós, Beatriz, temos que estar prontas para quando homens como Alexandre mostram suas verdadeiras cores. Agora, fale-me sobre seus próximos passos. Beatriz tirou seu laptop, abrindo uma planilha detalhada. Primeiro, precisamos garantir minha posição. Alexandre pensa que pode me isolar, me cortar de tudo que construímos juntos. Mas ele esqueceu da empresa fantasma que criamos para o projeto de Singapura. Os olhos de Margarida se iluminaram com compreensão. Aquela que ele insistiu em colocar em seu nome para fins fiscais. Exatamente, Beatriz assentiu. É uma coisa pequena, mas é legitimamente minha. E mais importante, me dá acesso a certos documentos que Alexandre preferiria manter enterrados. Ele vai revidar, Margarida advertiu. Homens como ele sempre fazem isso. E ele tem recursos, conexões. O sorriso de Beatriz era silenciosamente confiante. Estou contando com isso. Na verdade, estou apostando que seu ego o tornará descuidado. Ele estará tão focado em me esmagar publicamente que não notará o que está acontecendo nos bastidores. Ela abriu outro documento, este mostrando uma complexa teia de transações financeiras. Vê essas transferências? Cada vez que Alexandre queria esconder algo do conselho, ele usava esse mesmo padrão. É sutil, mas uma vez que você sabe o que procurar... Margarida estudou a tela, sua expressão impressionada. Você tem estado ocupada, não é? Aprendi com os melhores, Beatriz respondeu. Alexandre me ensinou tudo sobre como ele opera. Ele só não percebeu que estava fazendo isso. Cada vez que ele me afastava, cada vez que me fazia observar das sombras, ele estava me mostrando exatamente como seu império funciona. E mais importante, como ele pode cair. As duas mulheres passaram as próximas horas planejando seu chá, esfriando enquanto mapeavam uma estratégia que abalaria as fundações do mundo, cuidadosamente construído de Alexandre. Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras pelo escritório, Margarida fez uma última pergunta. Você está pronta para o que vem a seguir? Uma vez que começarmos isso,
Não há como voltar atrás. Beatriz estava junto à janela, observando as luzes da cidade começarem a piscar. A mulher refletida no vidro não era a mesma que havia caminhado até o altar com Alexandre Prata. Ela estava mais forte agora, mais afiada e absolutamente certa de seu caminho. Não estou apenas pronta, Margarida. Estou ansiosa por isso. Alexandre. Queria me excluir de sua história. Agora vou mostrar a ele que estou escrevendo a minha própria. Beatriz estava sentada em seu apartamento recém-alugado em Vila Madalena, muito diferente da cobertura luxuosa que havia deixado para trás. O espaço era pequeno, mas funcional, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista do horizonte de São Paulo, um lembrete constante do que ela estava lutando. A tela de seu laptop brilhava na luz fraca da noite, exibindo o último e-mail de sua nova advogada, Clara Damasceno. A mensagem confirmava o que Beatriz já suspeitava. Alexandre estava se movendo agressivamente para isolá-la financeira e profissionalmente. Ele havia contatado todas as grandes empresas em São Paulo, espalhando histórias cuidadosamente elaboradas sobre sua instabilidade emocional e conduta não profissional. Clássico Alexandre, atacando sua credibilidade antes que ela pudesse desafiar a dele. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Sarah Chen, sua ex-assistente na Prata Empreendimentos, estava no corredor com uma pilha de arquivos e uma expressão determinada. "Consegui tudo o que você pediu", Sarah disse, colocando os arquivos na mesa improvisada de Beatriz. "E algo extra. Você não vai acreditar no que encontrei nos arquivos." Beatriz fez um gesto para Sarah se sentar. A jovem tinha sido uma aliada inesperada, uma das poucas que havia visto através da cuidadosa fachada de Alexandre. "Me conte. Lembra daquele projeto de habitação sustentável em Vila Madalena? Aquele que Alexandre encerrou no ano passado?" Sarah tirou um arquivo específico, seus olhos brilhando com descoberta. "Ele não apenas o cancelou, vendeu o terreno para uma empresa de fachada, que então o vendeu para outra empresa de fachada, que então..." "Deixe-me adivinhar", Beatriz interrompeu. "Eventualmente acabou de volta no portfólio da Prata Empreendimentos por 3 vezes o preço?" Sarah assentiu. "Mas aqui está a parte interessante. A venda final aconteceu exatamente 2 dias depois que ele anunciou o novo projeto de desenvolvimento de luxo para o Conselho. O mesmo projeto que ele está usando para cortejar os investidores europeus." Beatriz sentiu uma onda familiar de raiva, mas desta vez estava focada, proposital. Ele fabricou uma crise para aumentar os valores das propriedades, jogada clássica de gentrificação, mas ilegal como o inferno se alguém conectar os pontos. "O que é exatamente o que estamos fazendo?" Sarah sorriu, espalhando mais documentos. "Tenho rastreado padrões semelhantes em todos os seus principais projetos de desenvolvimento. Uma vez que você sabe o que procurar, é como seguir migalhas de pão." Beatriz estudou os papéis, sua mente correndo com possibilidades. "Isso é bom, Sarah, muito bom, mas precisamos de mais." "Já estou nisso." Sarah pegou seu tablet, trazendo um calendário. "A conferência anual de incorporadores é no próximo mês em Belo Horizonte. Alexandre sempre participa, é onde ele faz seus maiores negócios. E exibe suas últimas conquistas", Beatriz acrescentou, lembrando-se do evento do ano anterior, quando tinha sido desfilada como um puro-sangue premiado. "Ele trará Juliana Norton." Sarah olhou para cima abruptamente. "A nova diretora financeira? Aquela que ele contratou logo depois de forçar minha renúncia", Beatriz confirmou. "Jovem, ambiciosa e completamente sob seu controle. Ou assim ele pensa." Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Beatriz enquanto ela abria seu telefone, rolando para um contato específico. "Diga-me, Sarah, como você gostaria de participar de uma conferência em Belo Horizonte?" Nas próximas horas, elas mapearam sua estratégia. Sarah continuaria reunindo evidências de dentro da Prata Empreendimentos, enquanto Beatriz trabalhava na construção de sua própria rede. A conferência seria seu primeiro movimento importante, mas não da maneira que Alexandre esperaria. "A chave", Beatriz explicou, esboçando uma linha do tempo,
é fazê-lo pensar que está vencendo. Cada vez que ele me bloqueia de uma reunião, cada vez que espalha outro rumor, ele se sentirá mais seguro, mais invencível. E é quando ele cometerá erros, Sara concluiu, a compreensão surgindo em seus olhos. Exatamente. Beatriz levantou-se, caminhando até sua janela. O horizonte de São Paulo cintilava à distância, cada luz representando um aliado ou inimigo potencial. Mas primeiro, preciso me tornar outra pessoa. Alguém que ele não reconhecerá até que seja tarde demais. Na manhã seguinte, Beatriz estava em um salão de alta classe em Pinheiros, observando enquanto suas características ondas castanho-avermelhadas eram transformadas em um estilo loiro platinado e elegante. A mulher no espelho parecia sofisticada, afiada e totalmente diferente da ex-esposa de Alexandre Prata. De lá, ela visitou uma boutique recomendada por Margarida, trabalhando com um estilista para criar um novo guarda-roupa. Desapareceram as peças suaves e femininas que Alexandre preferia. Em seu lugar, ela escolheu ternos poderosos em cores profundas, cada um uma declaração sutil de autoridade. Sua parada final foi em uma academia particular em Moema, onde um ex-treinador militar chamado Marcelo esperava. A senhora Negreiros explicou. "O que você está procurando?" ele disse, avaliando-a com desapego profissional. "Isso não será fácil." Beatriz encontrou seu olhar firmemente. Nada que valha a pena fazer é fácil. O treinamento começou imediatamente. Uma combinação extenuante de treinamento de força, artes marciais e trabalho de resistência. Cada músculo gritava em protesto, mas Beatriz persistiu, canalizando sua raiva e mágoa em cada movimento. Sua linguagem corporal conta uma história. Marcelo explicou durante uma breve pausa. No momento, você ainda está se portando como alguém que foi ensinado a ocupar menos espaço. Vamos mudar isso. Horas depois, exausta, mas revigorada, Beatriz voltou ao seu apartamento. Enquanto se afundava em um banho quente, seu telefone vibrou com um alerta de notícias. Alexandre Prata acabava de ser destaque na Veja, discutindo o compromisso da Prata Empreendimentos com o desenvolvimento urbano ético. Beatriz leu o artigo cuidadosamente, notando cada mentira cuidadosamente, elaborada, cada meia-verdade polida. 3 meses atrás teria feito ela se sentir impotente, derrotada. Agora apenas fortalecia sua determinação. Ela abriu seu laptop, adicionando o artigo a um arquivo crescente de evidências. Então começou a digitar um e-mail para Margarida. Tudo está em movimento. Hora da fase 2. A conferência de incorporadores de Belo Horizonte estava em pleno andamento. O grande salão de baile do Hotel Alvorada zumbindo com jogadores poderosos e negociadores. Beatriz observava de um canto discreto, quase irreconhecível em sua nova persona. Seu cabelo platinado estava puxado para trás em um estilo severo. Seu terno preto de poder, um forte contraste com os vestidos de coquetel coloridos que costumava usar nesses eventos. Ela observou enquanto Alexandre fazia sua entrada, com Juliana, Norton em seu braço. A nova diretora financeira estava usando um vestido que Beatriz reconheceu, um que Alexandre provavelmente havia sugerido que ela comprasse, assim como costumava fazer com Beatriz. O mesmo sorriso ensaiado, os mesmos movimentos cuidadosamente orquestrados. Era como assistir a uma repetição de seu próprio passado. Alvo adquirido. A voz de Sara chegou pelo fone de ouvido de Beatriz. Sua ex-assistente estava posicionada, perto do bar, equipada com equipamento de gravação de última geração disfarçado como joias comuns. Norton já está circulando com os investidores europeus. Beatriz bebericou sua água mineral, monitorando a sala. Fique perto dela. Alexandre. A deixará sozinha em algum momento. Ele sempre faz isso quando quer fechar seus negócios reais. De fato, dentro de 1 hora, Alexandre se desculpou ao lado de Juliana, dirigindo-se a um grupo de investidores do Oriente Médio no canto. Beatriz deu um sinal sutil e o plano delas entrou em ação. Sara, acidentalmente, esbarrou em Juliana, derramando sua bebida. Durante as desculpas e limpezas subsequentes,
Ela conseguiu deslizar uma pequena nota na clutch de Juliana. Beatriz observou enquanto Juliana a descobria mais tarde, seu rosto empalidecendo ligeiramente ao ler a mensagem. 20 minutos depois, Juliana Norton escapou do salão principal, dirigindo-se ao banheiro feminino no nível mezanino. Beatriz a seguiu, cronometrando sua entrada perfeitamente. Juliana estava em pé diante do espelho, sua fachada composta mostrando rachaduras nas bordas. Ela se assustou quando Beatriz saiu de uma cabine. "Noite difícil?" Beatriz perguntou casualmente, movendo-se para lavar as mãos. Juliana tentou manter seu sorriso profissional. "Desculpe, eu a conheço?" "Não." Beatriz secou as mãos lentamente. "Mas eu conheço você. Mais importante, sei para que Alexandre Prata realmente está usando você." A cor esvaiu-se do rosto de Juliana. "Não sei do que você está falando." "As contas offshore?" Beatriz ergueu uma sobrancelha. "A contabilidade criativa que pediram que você supervisionasse? Os documentos que ele fez você assinar sem revisão adequada?" As mãos de Juliana agarraram o balcão de mármore. "Como você?" "Porque eu fui você." Beatriz virou-se para encará-la completamente. "Nome diferente, ano diferente, mas a mesma história. Deixe-me adivinhar." Ele já começou a fazer pequenos comentários sobre sua aparência, sugerindo: "O que você deve vestir, como deve agir?" O reconhecimento cintilou nos olhos de Juliana. "Você é ela, Beatriz Prata." "Beatriz Inverniza agora," ela corrigiu. "E estou aqui para oferecer a você uma escolha." "Uma escolha?" Beatriz tirou um pequeno pendrive. "Isto contém provas de cada transação ilegal que Alexandre impulsionou no último mês. Transações que têm sua assinatura nelas." A compostura profissional de Juliana rachou completamente. Ele disse que eram procedimentos padrão. "Nada é padrão com Alexandre." A voz de Beatriz era gentil, mas firme. "Ele está preparando você, Juliana. Quando as autoridades eventualmente começarem a fazer perguntas, sua assinatura estará em tudo. Você levará a culpa enquanto ele sai limpo." "Por que você está me contando isso?" Beatriz sorriu, mas havia aço por trás disso. "Porque você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar neste caminho, tornar-se mais uma baixa da ambição de Alexandre Prata, ou pode me ajudar a detê-lo." Juliana olhou fixamente para o pendrive, conflito claro em seu rosto. "Ele vai me destruir." "Ele vai tentar," Beatriz concordou. "Mas juntas, podemos destruí-lo primeiro." As mãos da jovem tremeram ao pegar o drive. "O que você quer de mim?" "Informação," Beatriz respondeu simplesmente. "Acesso aos livros reais e seu testemunho quando chegar a hora." Juliana olhou para seu reflexo no espelho, vendo pela primeira vez a gaiola dourada em que havia entrado. "Preciso de tempo para pensar." "Você tem até amanhã de manhã." Beatriz dirigiu-se à porta pausando brevemente. "Ah, e Juliana, aquele vestido que ele comprou para você? Queime-o. Confie em mim. Vai ser incrível." De volta ao salão de baile, Beatriz retomou seu posto de observação. Ela observou enquanto Juliana retornava, visivelmente abalada, mas se mantendo firme. Alexandre, profundamente envolvido em conversa com seus investidores, não notou nada fora do normal. A voz de Sara veio novamente pelo fone de ouvido. "Fase 1 completa. Devemos prosseguir com a fase 2? Os olhos de Beatriz acompanharam Alexandre enquanto ele se movia pela multidão, tão confiante em seu domínio que nunca pensou em procurar ameaças nas sombras. "Ainda não. Vamos dar tempo à senhorita Norton para fazer a escolha certa. Enquanto isso, acho que é hora de termos uma conversa com aqueles investidores europeus sobre os números reais por trás do desenvolvimento de Vila Madalena." Ela se moveu pela multidão com facilidade praticada, sua nova aparência permitindo-lhe navegar sem ser reconhecida. Alexandre a havia ensinado bem, talvez bem demais. Cada truque de networking, cada tática de manipulação, cada maneira de ler uma sala e explorar sua dinâmica, ela havia aprendido tudo ao seu lado. Agora, ela usaria essas mesmas habilidades para desmantelar seu império, peça por peça cuidadosamente construída. A ironia a teria feito rir se as apostas não fossem tão altas.
Seu telefone vibrou com uma mensagem de Margarida. Reunião do conselho adiantada para a próxima semana. Ele está ficando nervoso. Beatriz permitiu-se um pequeno sorriso. Tudo estava procedendo exatamente como planejado. Alexandre pensava que ainda estava no controle, ainda o mestre de seu mundo cuidadosamente construído. Ele não tinha ideia de que a sombra que tentara reduzi-la estava prestes a eclipsar toda a sua existência. A reunião do Conselho da Prata Empreendimentos estava programada para começar em 30 minutos, e Beatriz observava de um café do outro lado da rua enquanto os membros entravam no imponente prédio de vidro. Seu laptop exibia uma série de e-mails de Juliana Norton, cada um mais condenatório que o último. A jovem diretora financeira havia feito sua escolha e, com isso, havia aberto uma comporta de informações. Tudo está no lugar. A voz de Margarida veio pelo telefone de Beatriz. A mulher mais velha já estava dentro, preparando-se para lançar a primeira parte da armadilha. Os investidores europeus estão particularmente interessados em ouvir sobre as discrepâncias nos relatórios de desenvolvimento de Vila Madalena. Beatriz tomou um gole medido de seu expresso. E Alexandre? Confiante como sempre. Ele não tem ideia do que está por vir. Margarida fez uma pausa. Embora deva dizer, ele tem tomado algumas decisões bastante erráticas ultimamente. A renúncia da garota Norton parece tê-lo abalado mais do que o esperado. De fato, a súbita partida de Juliana havia enviado ondas pela Prata Empreendimentos. Ela não deixara nada além de uma carta formal de renúncia e um pendrive na mesa de Alexandre. Um drive contendo nada além de planilhas de transações completamente legais. As evidências reais estavam seguramente na posse de Beatriz. Ele está começando a sentir a pressão, Beatriz observou, assistindo o carro elegante de Alexandre parar em frente ao prédio. Cada sistema de apoio com o qual ele contava está silenciosamente desaparecendo. Primeiro eu, depois Juliana e agora... Agora o conselho começa a fazer perguntas que ele não pode responder, Margarida completou. Falando nisso, nossos amigos da CVM têm estado muito interessados naqueles documentos que você forneceu. Beatriz fechou seu laptop, reunindo suas coisas. Mantenha-o focado nos investidores europeus. Ele tentará usar seu charme para sair das discrepâncias, o que significa que não estará prestando atenção ao que está acontecendo com os ativos domésticos. Ela saiu do café, seus saltos altos clicando contra o pavimento enquanto caminhava, não em direção à Prata Empreendimentos, mas em direção a um prédio diferente a 2 quarteirões de distância. Os escritórios de Sheinin Associados, onde Sarah havia organizado uma reunião muito especial. Dentro, ela encontrou uma sala de conferência cheia de rostos familiares, ex-funcionários, parceiros e clientes que haviam experimentado a marca particular de ética nos negócios de Alexandre. Cada um tinha uma história, e mais importante, cada um tinha evidências. Obrigada a todos por virem. Beatriz dirigiu-se ao grupo, seu novo cabelo platinado e terno afiado, criando uma aura de autoridade que comandava a atenção. Sei que muitos de vocês têm preocupações sobre se manifestar. A reputação de Alexandre Prata por retaliação é bem conhecida. Um ex-gerente de projetos falou. Ele me colocou na lista negra de todas as principais empresas de desenvolvimento em São Paulo. Tive que me mudar para o Rio para encontrar trabalho. Beatriz assentiu com simpatia. E quantos outros nesta sala têm histórias semelhantes? Quantos projetos foram mortos, carreiras descarriladas, tudo porque estavam no caminho das ambições de Alexandre? Murmúrios de concordância encheram a sala. Beatriz continuou. Mas e se eu lhes dissesse que juntos temos o poder de garantir que ele nunca possa fazer isso novamente? Ela começou a expor seu plano, observando como expressões de dúvida se transformavam em compreensão e depois determinação. Cada pessoa naquela sala representava uma peça do quebra-cabeça. Um fio na tapeçaria da corrupção de Alexandre, que, quando tecido junto, criava uma imagem incontestável de fraude sistemática e manipulação. Sarah, que estava monitorando a reunião do conselho através de seus contatos, enviou uma mensagem de texto. Ele está suando.
Os investidores europeus acabaram de se retirar. Beatriz permitiu-se um pequeno sorriso. A fase 1 estava completa. Alexandre estaria agora se esforçando, tentando salvar os negócios internacionais, que formavam a espinha dorsal de seus últimos planos de expansão. Sua atenção estaria inteiramente focada no controle de danos no exterior, deixando suas operações domésticas vulneráveis. Senhorita Inverniza, um ex-consultor jurídico da Prata Empreendimentos, levantou a mão. E quanto à mídia? Alexandre os tem no bolso. Tinha-os no bolso, Beatriz corrigiu, trazendo uma série de e-mails na tela da sala de conferência. Conheça Carmen Rodrigues, repórter investigativa do Valor Econômico. Ela tem trabalhado em uma matéria sobre corrupção no desenvolvimento urbano há meses. Tudo o que ela precisava eram fontes dispostas a falar oficialmente. A sala fervilhava com energia nervosa. Ir a público significava não haver volta. Beatriz entendia o medo deles. Ela havia vivido sob a sombra de Alexandre tempo suficiente para conhecer seu peso. Não estou pedindo que vocês assumam esse risco sozinhos, ela garantiu. Cada pessoa nesta sala tem um papel a desempenhar. E cada papel está protegido. A equipe jurídica de Margarida Negreiros preparou acordos de proteção individuais para cada um de vocês. Como se fosse uma deixa, assistentes começaram a distribuir pastas grossas contendo documentos legais. Beatriz continuou. Dentro, vocês encontrarão planos detalhados sobre como seus testemunhos serão usados, quais proteções estão em vigor e, mais importante, como garantiremos que Alexandre nunca possa retaliar. Um a um eles começaram a ler, a entender, a ver o escopo completo do que Beatriz vinha construindo. Não se tratava apenas de vingança, era sobre o desmantelamento sistemático de um império corrupto, peça por peça, cuidadosamente documentada. Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Sara. Reunião do Conselho em caos. Alexandre acabou de tentar culpar a retirada europeia pela instabilidade do mercado. Thompson das Finanças o desmascarou. Está ficando feio. Beatriz reuniu suas coisas, preparando-se para sair. As sementes estavam plantadas. Agora era a hora da próxima fase. Quando ela chegou à porta, o ex-gerente de projetos chamou. Por que você está fazendo isso? Realmente? Ela fez uma pausa, considerando a pergunta. Porque às vezes, a única maneira de consertar um sistema quebrado é derrubá-lo e construir algo melhor em seu lugar. Alexandre me ensinou isso, só que não da maneira que ele pretendia. Ao sair para o sol da tarde, Beatriz podia ver o prédio da Prata Empreendimentos se erguendo ao longe. Alexandre estava lá em cima agora, lutando para manter seu mundo unido, sem perceber que a verdadeira batalha nem havia começado. A manchete estourou exatamente às 6 da manhã do horário de Brasília. Prata Empreendimentos, sob investigação, denunciantes revelam padrão de fraude. O artigo de Carmen Rodrigues no Valor Econômico era uma obra-prima de jornalismo investigativo, apresentando um padrão devastador de corrupção, manipulação e má conduta financeira. Beatriz assistia de seu apartamento em Vila Madalena, enquanto a história se espalhava, como fogo selvagem nas redes de notícias financeiras. A imagem cuidadosamente cultivada de Alexandre estava se desenrolando em tempo real, e suas táticas, usuais de controle de danos, estavam se mostrando ineficazes contra o simples volume de evidências e testemunhos. Seu telefone não havia parado de vibrar desde o amanhecer. A mensagem de Margarida era triunfante. Ele convocou uma reunião de emergência do conselho. Eles estão exigindo respostas que ele não pode dar. A atualização de Sara seguiu. Segurança está escoltando pessoas para fora do prédio. TI está bloqueando todos os servidores. Caos total. Mas foi a mensagem de Juliana Norton que realmente confirmou o sucesso delas. Ele tentou acessar as contas offshore. Elas estão congeladas, ele sabe. Beatriz moveu-se para sua janela, observando o sol nascer sobre São Paulo. A cidade estava acordando para uma realidade muito diferente da que conhecera ontem. As ações da Prata Empreendimentos já estavam caindo nas negociações pré-mercado, e as ondas estavam apenas começando a se espalhar.
Uma batida em sua porta revelou Margarida, parecendo impecável apesar do horário adiantado. Pensei que você poderia querer assistir a isso juntas, ela disse, segurando um tablet e transmitindo Globo News. Elas se acomodaram no sofá de Beatriz enquanto Alexandre aparecia na tela, tentando fazer controle de danos em frente à sede da Prata Empreendimentos. Sua confiança habitual havia desaparecido, substituída por raiva mal contida, enquanto repórteres gritavam perguntas. Sr. Prata, você falsificou conscientemente documentos relacionados ao projeto de Vila Madalena? É verdade que a Prata Empreendimentos usou empresas de fachada para manipular valores de propriedades? O que você diz aos ex-funcionários que se manifestaram? As respostas de Alexandre eram deflexão clássica. Essas alegações são completamente infundadas. Fez funcionários insatisfeitos. Caça às bruxas política. Mas sua fachada polida estava rachando a cada pergunta. Ele está cometendo erros, Margarida observou, pausando a transmissão. Olhe sua linguagem corporal. Ele está defensivo, agressivo. Não é a imagem de liderança controlada que ele geralmente projeta. Beatriz assentiu. O conselho também vai notar. O poder de Alexandre sempre veio de sua capacidade de manter controle perfeito, de sua imagem, sua narrativa, seu império, uma vez que isso começa a escorregar. Tudo vem abaixo, Margarida completou. Ela tirou uma pasta de sua pasta. Falando nisso, a CVM lançou oficialmente uma investigação formal. Eles estão particularmente interessados naquelas contas offshore que Juliana nos ajudou a rastrear. As próximas horas passaram em um borrão de atualizações de notícias, telefonemas e movimentos estratégicos. Beatriz coordenou com sua equipe jurídica, garantindo que cada denunciante estivesse devidamente protegido. Sara monitorou as comunicações internas na Prata Empreendimentos, relatando uma onda crescente de renúncias à medida que os funcionários corriam para se distanciar do escândalo. À tarde, as ações haviam despencado 30%, acionando interrupções nas negociações. Grandes clientes estavam anunciando publicamente sua retirada dos projetos da Prata. O império que Alexandre havia construído estava mostrando rachaduras em sua fundação, e todos estavam correndo para escapar do colapso. Beatriz, Margarida chamou da cozinha onde estava ao telefone. Você precisa ver isso. Ela entregou seu telefone, exibindo um e-mail de uma de suas fontes dentro do departamento jurídico da Prata Empreendimentos. Alexandre acabara de convocar uma reunião de emergência com seus advogados pessoais. O assunto: ativos ocultos e estratégias de fuga. Ele está planejando fugir. Beatriz percebeu uma raiva fria se instalando em seu peito. Exatamente como ele sempre faz quando as coisas ficam difíceis: cortar suas perdas e desaparecer, deixando todos os outros lidarem com as consequências. O sorriso de Margarida era afiado, exceto que desta vez estamos um passo à frente dele. Beatriz abriu seu laptop, puxando uma série de documentos que haviam preparado exatamente para este cenário. Quanto tempo até a reunião do conselho? 2 horas. Margarida verificou seu relógio. Eles estão votando se o suspendem pendente investigação. Perfeito. Beatriz começou a digitar rapidamente. Hora de mostrar a eles exatamente para onde seu CEO estava planejando fugir com o dinheiro deles. As evidências que haviam compilado eram devastadoras. Registros detalhados de contas em paraísos fiscais, propriedades compradas sob pseudônimos, uma rota de fuga cuidadosamente construída que Alexandre vinha construindo há anos. Tudo documentado, verificado e pronto para ser apresentado a um conselho já cambaleando com as revelações do dia. Ele sempre me disse que eu era confiante. Demais, ingênua demais sobre como o mundo real funciona. Beatriz meditou enviando os arquivos para seu contato no conselho. Ele nunca percebeu que minha maior força era fazer as pessoas confiarem em mim com seus segredos, incluindo os dele. Margarida apertou seu ombro em apoio. A diferença é que você conquistou essa confiança. Ele só sabia como explorá-la. O telefone de Beatriz vibrou com uma mensagem de Sara. Última hora, voto do conselho unânime. AP suspenso com efeito imediato. Segurança limpando seu escritório.
Outra mensagem seguiu rapidamente. Ele está a caminho da saída e parece furioso. Beatriz moveu-se para sua janela, sabendo que não seria capaz de vê-lo daqui, mas sentindo-se atraída a olhar de qualquer maneira. Em algum lugar lá embaixo, Alexandre Prata estava enfrentando a realidade de que seu mundo estava desmoronando, e ele não tinha ideia de que isso era apenas o começo. Fase 3? Margarida perguntou, já sabendo a resposta. Beatriz assentiu. Seu reflexo na janela mostrando não a mulher que Alexandre havia tentado quebrar, mas a força da natureza que ela se tornara. Fase 3. Hora de mostrar a ele o que realmente significa perder tudo. Alexandre Prata estava em pé em seu escritório na cobertura, assistindo seu império desmoronar através de janelas do chão ao teto. O horizonte da cidade, que uma vez pareceu se curvar diante dele, agora parecia uma parede de testemunhas de sua queda. Seu telefone não parava de tocar. Advogados, membros do conselho, investidores, todos exigindo explicações que ele não podia dar. A porta se abriu atrás dele e seu assistente pessoal entrou cautelosamente. Senhor, os investigadores da CVM estão no saguão. Eles têm um mandado. O aperto de Alexandre apertou-se em seu copo de uísque. Diga a eles que estou indisponível. Faça meus advogados lidarem com isso. Seus advogados... O assistente hesitou. Eles retiraram sua representação, senhor. Todos eles. O copo se estilhaçou contra a parede, fazendo o assistente pular. Saia! Alexandre rosnou, esperando até que a porta se fechasse antes de desabar em sua cadeira. A tela de seu computador exibia um fluxo interminável de desastre, preços de ações em queda livre, manchetes de jornais gritando escândalo, mídia social explodindo com derrubadas alegres de seu caráter. Mas foi o e-mail de seu banco offshore que realmente enviou gelo através de suas veias. Suas contas de emergência, aquelas que ninguém deveria conhecer, haviam sido congeladas. Cada plano de reserva, cada rota de fuga que ele havia cuidadosamente construído ao longo dos anos, estava subitamente bloqueado. Seu telefone vibrou, com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Como se sente perder tudo? Alexandre congelou, uma súbita suspeita surgindo. O desmantelamento sistemático de seu império, o direcionamento preciso de suas vulnerabilidades, o conhecimento íntimo de seus planos de reserva. Tudo apontava para alguém que o conhecia intimamente. Beatriz, ele sussurrou, o nome com gosto de veneno em sua língua. Como se convocada por sua percepção, a tela de seu computador piscou e uma solicitação de videochamada apareceu. O nome exibido simplesmente dizia BI. Com dedos trêmulos ele aceitou a chamada. O rosto que apareceu não era a Beatriz que ele se lembrava. A mulher suave e incerta que ele havia se casado havia desaparecido. Em seu lugar estava alguém completamente diferente, alguém cujo cabelo loiro platinado e feições afiadas irradiavam autoridade fria. Olá, Alexandre. A voz de Beatriz era calma, quase agradável. Tendo um dia difícil? Você? Ele rosnou, inclinando-se para a tela. Você fez isso. Fiz o que exatamente? Ela ergueu uma sobrancelha elegante. Expus sua fraude, revelei sua corrupção, ou simplesmente mostrei ao mundo quem você realmente é. Você nunca provará nada. Vou destruí-la por isso. A risada de Beatriz era genuinamente divertida. Oh, Alexandre, sempre tão confiante, mesmo quando está nas ruínas de sua própria criação, você realmente deveria verificar seu e-mail com mais cuidado. Seu computador tocou com uma nova mensagem. Abrindo-a, revelou dezenas de documentos, registros detalhados de cada transação ilegal, cada negócio manipulado, cada instância de fraude que ele havia cometido ao longo dos anos. Tudo meticulosamente documentado, tudo rastreável até ele. Como? Ele respirou, percorrendo as evidências de sua própria destruição. Você me ensinou bem, Beatriz respondeu. Todos aqueles anos me afastando, me fazendo assistir das sombras, eu vi tudo. Cada truque, cada esquema, cada fraqueza em sua fachada cuidadosamente construída. O rosto de Alexandre se contorceu com raiva. Eu fiz você não era nada antes de mim. Não, a voz de Beatriz endureceu. Você tentou me desfazer,
Mas em vez disso, você me deu o modelo para sua destruição. Cada pessoa que você machucou, cada vida que você arruinou. Elas todas estavam esperando por este momento. Você realmente achou que Juliana era a única mantendo registros? A menção de sua ex-diretora financeira fez o sangue de Alexandre gelar. Juliana, ela estava trabalhando para você. Todos estavam, Alexandre. Seu assistente, seus advogados, até seu bartender favorito no clube. É incrível o que as pessoas compartilharão quando foram machucadas pelo grande Alexandre Prata. Ele pegou seu telefone, desesperado para ligar para alguém, qualquer pessoa que pudesse ajudar. Mas as próximas palavras de Beatriz o pararam frio. Nem se incomode em ligar para seus amigos nas Ilhas Cayman, ou Suíça ou Singapura. Essas contas não são tão secretas quanto você pensava. Alexandre afundou de volta em sua cadeira, o peso total de sua situação finalmente o atingindo. O que você quer? Beatriz inclinou-se para a frente, sua expressão quase piedosa. Querer? Oh, Alexandre, você ainda não entende. Isso não é uma negociação, isso nem é vingança, isso é justiça. Ela olhou para algo fora da tela, então sorriu. Você deveria ligar à TV. Acho que eles estão prestes a anunciar algumas descobertas interessantes sobre as doações de caridade da Fundação Prata. Como se fosse uma deixa, seu telefone explodiu com notificações. Outro escândalo, outro prego em seu caixão. Alexandre olhou de volta para a tela, vendo seu próprio reflexo no sorriso frio de Beatriz. Sabe qual é a melhor parte? Ela continuou em tom conversacional. Aprendi tudo com você. A arte de desmontar alguém peça por peça, de fazê-los assistir enquanto tudo que construíram desmorona ao seu redor. Você foi um professor tão completo, Alexandre. Ele abriu a boca para responder, mas uma comoção fora de seu escritório atraiu sua atenção. Vozes, passos, o som inconfundível da autoridade chegando para cobrar seu devido. Essa deve ser a CVM, Beatriz observou calmamente. Tente ser cooperativo. Vai parecer melhor para seu eventual acordo de confissão. A porta se abriu, revelando agentes federais com mandados de busca. Alexandre mal ouviu suas palavras, sua atenção fixada na mensagem final de Beatriz. Adeus, Alexandre. Obrigada por me mostrar exatamente quem eu não queria ser. A tela ficou preta, deixando Alexandre Prata para enfrentar as consequências de suas ações, finalmente entendendo o que significa ser verdadeiramente impotente. Um ano depois, Beatriz estava em um pódio no grande salão de baile do Hotel Atlântico, dirigindo-se a uma sala cheia de rostos atentos. A ocasião era o lançamento da Fundação Inverniza, sua nova organização dedicada a apoiar sobreviventes de abuso financeiro e emocional no mundo corporativo. Quando comecei esta jornada, ela começou, sua voz carregando claramente pela sala lotada. Pensei que estava lutando por vingança. O que descobri foi que estava lutando por algo muito mais importante: a chance de transformar dor em propósito. A audiência incluía rostos familiares, Margarida Negreiros na primeira fila, Sarah Chen agora servindo como diretora de operações da Fundação, Juliana Norton liderando seu programa de alfabetização financeira. Mas havia também rostos novos, dezenas de mulheres e homens que haviam encontrado a coragem de se manifestar com suas próprias histórias de abuso corporativo e manipulação. A Fundação Inverniza não se trata apenas de fornecer apoio jurídico ou recursos financeiros, Beatriz continuou. Trata-se de criar uma comunidade onde os sobreviventes saibam que não estão sozinhos, onde suas experiências podem se tornar degraus para o empoderamento em vez de barreiras para o sucesso. Ela gesticulou para as telas atrás dela, que exibiam as impressionantes estatísticas. Do primeiro ano da fundação, mais de 200 casos apoiados, dezenas de situações de abuso corporativo expostas e um programa de pesquisa inovador estudando padrões de coerção financeira no mundo dos negócios. Mas talvez nossa conquista mais importante, a voz de Beatriz suavizou com orgulho, tenha sido o programa Caminho. As telas mudaram para mostrar imagens da iniciativa principal da Fundação, um sistema de apoio abrangente
que fornecia tudo, desde habitação temporária até treinamento profissional, ajuda jurídica a apoio psicológico. Era o programa que Beatriz desejava que existisse quando ela própria começou sua jornada de recuperação. Após a apresentação, Beatriz moveu-se pela multidão, aceitando congratulações e discutindo parcerias futuras. A mulher que uma vez havia sido relegada às margens de tais eventos, agora era sua peça central, mas não por sua aparência ou suas conexões, por sua visão e liderança. Margarida a encontrou perto da fonte de champanhe, um sorriso conhecedor em seu rosto. Ele odiaria isso, sabia? Ver você transformar sua queda em algo positivo. Beatriz bebericou sua água com gás, pensando em Alexandre. Seu julgamento havia sido concluído meses atrás, resultando em uma longa sentença por fraude financeira e corrupção. O homem que uma vez dominara o mundo dos negócios de São Paulo, agora era apenas mais um exemplo de advertência. É exatamente por isso que é perfeito, Beatriz respondeu. Ele pensava que estava me ensinando a ser pequena, controlável. Em vez disso, ele me ensinou a ser imparável. Sara se aproximou, tablet em mãos. O Estado de São Paulo quer uma entrevista sobre os planos de expansão da fundação. E o gabinete do senador ligou. Eles estão interessados em sua contribuição para a nova legislação de responsabilidade corporativa. Beatriz assentiu, já pensando nas possibilidades. O sucesso da fundação lhe havia dado uma plataforma que nunca esperara, mas uma que estava determinada a usar com sabedoria. Senhorita Inverniza? Uma jovem se aproximou hesitantemente. Eu só queria agradecer. Sua história, o que você construiu aqui, me deu coragem para deixar minha própria situação. Beatriz pegou as mãos da mulher nas suas, vendo em seus olhos a mesma mistura de medo e determinação que ela própria já sentira. Qual é o seu nome? Renata. Bem, Renata. Beatriz sorriu calorosamente. Bem-vinda ao seu novo começo. Sara aqui vai conectá-la com nossa equipe do programa Caminho. Enquanto Sara levava Renata embora, Margarida tocou o braço de Beatriz. Sabe, quando planejamos pela primeira vez sua vingança contra Alexandre, nunca imaginei que levaria a isso. Beatriz observou a sala cheia de pessoas, todas conectadas por suas experiências compartilhadas e sua determinação em criar mudanças. Nem eu, mas é isso que acontece quando se atinge o fundo do poço. Você pode ficar lá ou pode usá-lo como uma fundação para construir algo novo. A noite continuou, repleta de conexões feitas e planos forjados. Beatriz moveu-se por tudo com uma graça que vinha não de tentar ser perfeita, mas de ser autenticamente ela mesma. Mais tarde, de pé no terraço do hotel sob as estrelas, Beatriz refletiu sobre o quanto havia percorrido. A mulher que Alexandre havia tentado diminuir não apenas sobreviveu, ela havia transformado suas ferramentas de opressão em instrumentos de empoderamento. Seu telefone vibrou com uma mensagem de um antigo contato. Ativos restantes da Prata Empreendimentos, sendo leiloados na próxima semana. Pensei que você gostaria de saber. Beatriz sorriu, arquivando a mensagem sem responder. Aquele capítulo de sua vida estava encerrado. Ela havia construído algo muito mais valioso que o Império de Alexandre. Havia construído um legado de esperança. O horizonte de São Paulo cintilava diante dela, não mais um lembrete do que havia perdido, mas um testemunho do que havia ganho. Ao tentar quebrá-la, Alexandre havia inadvertidamente a libertado. E nessa liberdade, ela havia descoberto seu verdadeiro propósito. Uma brisa suave carregava os sons de risadas e conversas do salão de baile. Seu povo estava lá dentro. Sobreviventes, lutadores, reconstrutores. Eles não eram definidos por seu trauma passado, mas por seu potencial futuro. Beatriz Inverniza endireitou os ombros e voltou-se para a luz e o calor do salão de baile. Ela tinha trabalho a fazer. 18 meses após o lançamento da Fundação Inverniza, Beatriz se encontrou caminhando pelo canteiro de obras do que em breve seria seu primeiro centro de apoio dedicado. O prédio de 5 andares no centro de São Paulo estava sendo transformado de um armazém abandonado em um farol de esperança. Um lugar onde sobreviventes de abuso corporativo
Poderiam encontrar tudo, desde moradia temporária até aconselhamento profissional, sob um único teto. Os painéis solares serão instalados na próxima semana, Sarah explicou, apontando para o telhado onde trabalhadores estavam preparando a superfície. E o espaço para o jardim comunitário no quarto andar está quase pronto para o plantio. Beatriz assentiu aprovadoramente, lembrando-se de como este projeto havia começado como uma simples ideia durante uma sessão de planejamento noturna. Agora estava se tornando realidade, financiado inteiramente por investidores legítimos que acreditavam em sua missão. Senhorita Inverniza, uma voz familiar chamou por trás delas. Renata, a jovem mulher do evento de lançamento da fundação, correu para alcançá-las. Ela parecia diferente agora, confiante, determinada, seu terno de negócios muito diferente da pessoa incerta que abordara Beatriz naquela noite. O empreiteiro precisa de sua aprovação para o layout dos escritórios de assistência jurídica, Renata disse, caindo no passo ao lado delas. Como gerente de projeto para o novo centro, ela havia encontrado sua vocação ajudando outros a navegar suas próprias jornadas para a recuperação. Elas passaram a próxima hora revisando planos e tomando decisões, cada escolha guiada por sua experiência coletiva do que os sobreviventes realmente precisavam. O centro não era apenas sobre fornecer serviços, era sobre criar um espaço onde as pessoas pudessem reconstruir suas vidas com dignidade. Mais tarde, no escritório temporário que haviam montado nas proximidades, Beatriz se reuniu com Margarida e sua equipe jurídica. O sucesso da fundação havia trazido novos desafios, incluindo tentativas de indivíduos poderosos de desacreditar seu trabalho. Eles estão tentando nos retratar como vigilantes, Margarida relatou, espalhando os últimos artigos de notícias, alegando que estamos encorajando processos frívolos e caças às bruxas corporativas. Beatriz revisou as manchetes, com uma calma que vinha da experiência. Eles estão com medo, ela observou. Estamos mudando a narrativa, fazendo as pessoas questionarem sistemas que sempre tomaram como garantidos. Falando em mudança, Sarah interrompeu entrando com seu tablet. Você precisa ver isso. Ela colocou um vídeo na tela da sala de conferência. Era Juliana Norton, testemunhando perante uma comissão do Senado sobre responsabilidade corporativa. A ex-diretora financeira havia se tornado uma de suas defensoras mais poderosas. Seu conhecimento interno emprestando credibilidade crucial à sua causa. A cultura de silêncio no Brasil corporativo não é apenas sobre ameaças explícitas. Juliana estava dizendo, sua voz firme. É sobre manipulação sutil, isolamento gradual, a lenta erosão da confiança e autonomia. Eu sei porque vivi isso, e sei porque observei isso acontecer com outros. Beatriz sentiu uma onda de orgulho. Juliana havia percorrido um longo caminho desde a mulher assustada naquele banheiro de hotel em Belo Horizonte. Agora, ela estava ajudando a escrever nova legislação para proteger outros das mesmas táticas que uma vez foram usadas contra ela. A reunião foi interrompida por uma batida na porta. Um jovem entrou agarrando uma pasta nervosamente. Senhorita Inverniza, desculpe interromper, mas preciso de sua ajuda. Sua história saiu em um jorro. Um brilhante engenheiro de software que descobriu que sua empresa estava usando seu código para fins antiéticos. Quando levantou preocupações, a retaliação foi rápida e devastadora. Agora ele enfrentava ameaças legais e blacklisting profissional. Beatriz ouviu cuidadosamente, fazendo perguntas precisas que revelavam os padrões que ela havia aprendido a reconhecer tão bem. Quando ele terminou, ela trocou olhares com Margarida, que já estava tomando notas. Qual é o seu nome? Beatriz perguntou gentilmente. Daniel. Daniel Chen. Bem, Daniel. Ela sorriu reasseguradoramente. Você veio ao lugar certo. Sarah, pode encaminhá-lo para nossa equipe de acolhimento? Enquanto Sarah conduzia Daniel para fora, Beatriz voltou-se para a janela com vista para o canteiro de obras. O sol estava se pondo, lançando longas sombras sobre o prédio em evolução. Você está pensando nele, não está? Margarida perguntou. Silenciosamente. Beatriz sabia que ela se referia a Alexandre. Às vezes, ela admitiu, não sobre ele especificamente,
mas sobre quantos outros como ele estão por aí, construindo seus impérios sobre espíritos quebrados e sonhos roubados. E é exatamente por isso que este trabalho é tão importante, Margarida lembrou-a. Cada pessoa que ajudamos, cada história que trazemos à luz, torna mais difícil para o próximo Alexandre Prata ter sucesso. O telefone de Beatriz vibrou com uma mensagem de um de seus parceiros internacionais. O modelo da fundação estava sendo adotado em outros países, espalhando-se como ondulações em um lago. Sabe qual acabou sendo a melhor vingança? Beatriz refletiu, observando os trabalhadores terminarem o dia abaixo. Não destruir o mundo, de Alexandre, mas construir um melhor em seu lugar. Ela voltou-se para sua equipe, energia renovada. Vamos voltar ao trabalho. Temos um centro para construir, legislação para apoiar e, aparentemente, ela sorriu, pegando a pasta de Daniel. Algum código antiético para investigar. A noite se estendia à frente delas, repleta de propósito e possibilidade. Beatriz havia aprendido que o verdadeiro poder não era sobre controle ou dominação. Era sobre criação, transformação e a coragem de defender outros que ainda estavam encontrando sua voz. Enquanto trabalhavam noite adentro, o lema da fundação brilhava na parede atrás delas. Da sobrevivência à força. Não eram apenas palavras agora. Era um movimento, crescendo mais forte com cada pessoa que encontrava o caminho para sua porta. 2 anos após a condenação de Alexandre Prata, Beatriz estava diante de um auditório lotado na faculdade de administração da USP. Os estudantes à sua frente representavam a próxima geração de líderes empresariais, e ela estava determinada a ajudar a moldar seu entendimento de verdadeira liderança e responsabilidade ética. O sucesso nos negócios não é medido apenas por margens de lucro, ela começou, sua voz alcançando os cantos mais distantes da sala. É medido pelo impacto que temos na vida das pessoas, pela cultura que criamos e pelo legado que deixamos. A palestra era parte de um novo currículo de ética que a Fundação Inverniza havia ajudado a desenvolver, baseando-se em casos reais e testemunhos de sobreviventes para ilustrar o custo humano do abuso corporativo. Eu poderia ficar aqui e falar sobre esquemas complexos de fraude financeira. Beatriz continuou, caminhando pelo palco com passos medidos. Poderia explicar como dinâmicas de poder são manipuladas em ambientes corporativos, ou como abuso emocional pode ser disfarçado de mentoria. Mas em vez disso, quero falar sobre Renata. Ela gesticulou para o lado do palco, onde Renata caminhou, confiante para se juntar a ela. A jovem mulher que uma vez abordara Beatriz em busca de ajuda era agora a diretora de defesa de sobreviventes da Fundação. 2 anos atrás, Renata começou. Eu estava trabalhando em uma firma prestigiosa, vivendo o que eu pensava ser meu sonho. Meu chefe era carismático, bem-sucedido, tudo o que eu aspirava ser. Ele demonstrou um interesse especial em minha carreira, oferecendo orientação, oportunidades e sistematicamente, destruindo meu senso de autoestima. O auditório estava em silêncio, centenas de futuros líderes empresariais pendentes de cada palavra enquanto Renata compartilhava sua história de manipulação, gaslighting e eventual fuga. Mas isso não é apenas sobre atores ruins individuais, Beatriz retomou, trazendo slides mostrando padrões e estatísticas. É sobre sistemas que permitem abuso, sobre culturas corporativas que priorizam poder sobre pessoas e sobre a responsabilidade coletiva que temos de criar mudança. Após a palestra, Beatriz e Renata se reuniram com um grupo de estudantes que haviam ficado para trás, ansiosos para aprender mais sobre o trabalho da Fundação. Entre eles estava uma jovem cujas perguntas carregavam o peso de entendimento pessoal. Como alguém sabe quando está nessa situação? Ela perguntou hesitantemente. Quando as linhas entre mentoria e manipulação começam a se confundir. Beatriz reconheceu o olhar em seus olhos. Ela o vira em seu próprio espelho anos atrás. Por que não continuamos esta conversa em meu escritório? O centro local da Fundação fica a apenas alguns quarteirões daqui. Mais tarde naquela noite,
Beatriz estava sentada em seu escritório no recém-completado centro de apoio, revisando inscrições para seu programa de bolsas expandido. A fundação agora oferecia apoio educacional para sobreviventes que buscavam reconstruir suas carreiras, garantindo que restrições financeiras não os forçassem de volta a situações tóxicas. Sara bateu em sua porta, energia excitada irradiando de sua presença. A chamada de conferência global acabou de terminar. Tóquio e Londres estão oficialmente a bordo. Eles abrirão seus próprios centros no próximo ano. Beatriz sorriu, lembrando-se de como seu modelo havia começado a se espalhar internacionalmente após uma série de casos de abuso corporativo de alto perfil na Ásia e Europa. Como estão indo os programas de treinamento? Adiantados do cronograma, Sara respondeu, puxando detalhes em seu tablet. A equipe de Juliana adaptou o currículo para diferentes contextos culturais, e a rede jurídica internacional de Margarida está fornecendo apoio localizado. Elas foram interrompidas por outra batida. Renata entrou com uma jovem, a estudante, da palestra que havia perguntado sobre linhas confusas. Senhorita Inverniza, Emily aqui poderia usar alguma orientação. O olhar significativo de Renata disse a Beatriz tudo o que ela precisava saber. Claro, Beatriz gesticulou para as confortáveis cadeiras em seu escritório. Sara, pode garantir que a equipe de acolhimento esteja disponível? Enquanto Sara e Renata saíam, Beatriz voltou sua total atenção para Emily. Ela reconheceu os sinais, o nervosismo inquieto, a maneira como ela continuava verificando seu telefone, a aparência profissional cuidadosamente elaborada, que parecia mais uma armadura do que roupas. Conte-me sobre seu mentor, Beatriz disse gentilmente, observando o entendimento surgir nos olhos de Emily, enquanto ela finalmente nomeava o que estava acontecendo com ela. Horas mais tarde, depois que Emily havia sido conectada com seus serviços de apoio, Beatriz estava na janela de seu escritório. As luzes da cidade cintilavam contra o céu escurecedor, cada uma representando uma história, uma possibilidade, uma vida que poderia ser mudada. Seu telefone vibrou com um alerta de notícias. Outro gigante corporativo estava enfrentando acusações de abuso sistemático e manipulação. Mas ao contrário de anos atrás, quando tais histórias eram frequentemente enterradas ou dispensadas, esta estava sendo levada a sério. A cultura estava mudando, a conscientização estava crescendo, e sobreviventes estavam encontrando suas vozes. Em sua mesa estava uma cópia emoldurada de sua primeira história de sucesso, a manchete anunciando a condenação de Alexandre Prata. Ela a mantinha não como um troféu de vingança, mas como um lembrete de quão longe haviam chegado e quão longe ainda tinham que ir. Uma mensagem de Margarida apareceu. Acabei de ver os números da última pesquisa. Relatos de abuso no local de trabalho aumentaram 60%, mas incidentes reais diminuíram. Estamos fazendo a diferença. Beatriz sorriu reunindo suas coisas para o dia. Amanhã traria novos desafios, novas histórias, novas oportunidades para criar mudança. Mas esta noite, ela sentiu a satisfação de saber que das cinzas de sua própria dor, algo verdadeiramente significativo havia crescido. O centro de apoio zumbia com atividade, mesmo nesta hora tardia. Sessões de terapia em grupo, consultas jurídicas, oficinas de carreira. Cada pessoa aqui fazia parte de uma história maior de transformação e renovação. Enquanto Beatriz caminhava pelos corredores, acenando para rostos familiares, ela se lembrou de algo que Margarida lhe dissera há muito tempo. Às vezes, a melhor maneira de curar é ajudar outros a se curarem. Essas palavras haviam se tornado a fundação de tudo o que haviam construído. 3 anos após o início da Fundação Inverniza, Beatriz se encontrou de volta ao grande salão de baile do Hotel Atlântico. Desta vez, ela não estava participando. Como esposa ou acessório de alguém, ela estava sendo homenageada com o Prêmio de Impacto Global por Reforma Corporativa Revolucionária. A sala zumbia com energia, cheia de rostos familiares e novos. Na primeira fila estava sua equipe principal, Margarida, cuja mentoria havia sido inestimável, Sara, que havia crescido de assistente a uma poderosa executiva por direito próprio,
Juliana, cujo testemunho havia ajudado a mudar leis, e Renata, cuja transformação de sobrevivente a líder inspirava inúmeros outros. Quando falamos sobre mudar a cultura corporativa, Beatriz começou seu discurso de aceitação. Estamos realmente falando sobre mudar a maneira como o poder é entendido e exercido em nossa sociedade. Não é suficiente punir atores ruins, individuais. Precisamos transformar os sistemas que os permitem. Ela fez uma pausa, olhando para a multidão reunida de líderes empresariais, políticos e ativistas. 3 anos atrás, eu estava nesta mesma sala, sentindo-me invisível e impotente. Hoje, estou aqui não apenas como sobrevivente, mas como prova de que nossos momentos mais sombrios podem se tornar nossa maior fonte de força. As telas atrás dela exibiam imagens de centros da Fundação Inverniza ao redor do mundo. Tóquio, Londres, Dubai, Sydney. Cada um representava incontáveis vidas tocadas, histórias mudadas, futuros recuperados. Nossa iniciativa mais recente, Beatriz continuou, é o Instituto de Ética Corporativa. Ela gesticulou para um grupo distinto de professores e líderes empresariais na audiência. Esta parceria com universidades líderes garantirá que a próxima geração de líderes corporativos entenda que o verdadeiro sucesso não é construído sobre dominação e medo, mas sobre empoderamento e respeito. Após a cerimônia, Beatriz moveu-se pela multidão, parando para falar com apoiadores e parceiros. Uma jovem executiva se aproximou dela, lágrimas nos olhos. A equipe jurídica da sua fundação salvou minha carreira, ela disse suavemente. E o grupo de apoio me ajudou a me encontrar novamente. Só queria que você soubesse. Estou iniciando minha própria empresa agora e prometo que será diferente. Beatriz apertou sua mão, reconhecendo a determinação feroz em seus olhos. Estes eram os momentos que tornavam tudo válido. Assistir sobreviventes recuperarem seu poder e se comprometerem a criar mudanças positivas. Mais tarde naquela noite, em um canto tranquilo do salão de baile, Margarida se juntou a ela com 2 taças de champanhe. Lembra quando primeiro planejamos sua vingança em meu escritório? Você jamais imaginou que levaria a isso. Beatriz aceitou a taça, refletindo sobre o quanto haviam percorrido. Honestamente, eu estava tão focada em derrubar Alexandre que não conseguia ver além da minha própria dor. Você foi quem me ajudou a entender que a verdadeira vitória não é sobre destruição, é sobre criação. Falando em Alexandre, os olhos de Margarida cintilaram. Você soube? Ele tentou apelar de sua condenação novamente. Deixe-me adivinhar, negado? Unanimemente, parece que é difícil argumentar por clemência quando seus crimes se tornaram um estudo de caso em programas de ética empresarial em todo o mundo. Elas compartilharam um sorriso conhecedor, mas a mente de Beatriz já estava no futuro. O novo pacote legislativo vai ao Congresso no próximo mês. Precisaremos de todos os esforços para essa luta. Já estamos nisso, Margarida garantiu. A coalizão está crescendo. Até alguns dos antigos aliados de Alexandre estão nos apoiando. Agora, incrível o que uma mudança na opinião pública pode fazer. Beatriz observou Sara se aproximar com seu mais novo membro de equipe, um ex-executivo de tecnologia que havia denunciado discriminação sistemática em sua empresa. Ele se juntara à fundação como diretor de responsabilidade corporativa, trazendo valioso conhecimento interno para sua causa. O centro de Tóquio acabou de relatar outra intervenção bem-sucedida, Sara anunciou animadamente. Uma grande corporação bancária foi forçada a reformular toda a sua estrutura de gerenciamento depois que expusemos seu padrão de abuso. Beatriz sentiu uma onda familiar de propósito. Cada vitória, seja grande ou pequena, contribuía para a mudança de maré. A fundação que ela havia construído a partir de sua dor era agora uma força global para a transformação. Uma notificação iluminou seu telefone. Outro sobrevivente buscando ajuda através de sua plataforma online segura. Mesmo durante celebrações, o trabalho nunca parava, mas Beatriz não gostaria que fosse de outra forma. Senhorita Inverniza, Renata apareceu a seu lado. A equipe do documentário está pronta para sua entrevista quando você estiver. Assim,
O documentário, um grande serviço de streaming, estava produzindo uma série sobre abuso corporativo e reforma, apresentando o trabalho da Fundação como uma força central para a mudança. Era mais uma ferramenta em seu arsenal, outra maneira de alcançar aqueles que precisavam ouvir que não estavam sozinhos. Enquanto Beatriz se desculpava para ir à entrevista, ela captou seu reflexo em um dos espelhos ornamentados do salão de baile. A mulher que olhava de volta para ela tinha pouca semelhança com aquela que uma vez estivera nesta sala, sentindo-se pequena e impotente. A força desta mulher vinha não da raiva ou vingança, mas do profundo entendimento de que o verdadeiro poder está em elevar os outros. A equipe do documentário esperava em um escritório tranquilo, adjacente ao salão de baile. Conforme as câmeras começaram a rodar, a entrevistadora fez sua primeira pergunta. O que você diria a alguém que está atualmente preso em uma situação de abuso corporativo? Beatriz inclinou-se para a frente, falando não apenas para a câmera, mas para cada pessoa que algum dia se encontraria lutando para recuperar seu poder. Você não está sozinho. Sua história importa. E mais importante, este não é o fim da sua história. É apenas o começo da sua transformação. 5 anos após o dia em que deixou sua antiga vida para trás, Beatriz Inverniza estava no recém-concluído átrio da sede global da Fundação Inverniza. A imponente estrutura de vidro erguia-se do coração de São Paulo. Seu design inovador, um testemunho dos princípios que ela havia lutado tanto para estabelecer: transparência, acessibilidade e o poder da transformação. O próprio edifício contava uma história. Construído no local do que uma vez foi o escritório principal da Prata Empreendimentos, representava a reconstrução literal e metafórica de algo melhor a partir das ruínas da corrupção. Onde o Império de Alexandre havia sido construído sobre segredos e medo, este novo farol representava esperança e empoderamento. O simbolismo não passa despercebido por ninguém, Margarida comentou, juntando-se a Beatriz junto à fonte central. A característica aquática, projetada por um sobrevivente que se tornou artista, representava a jornada da turbulência à clareza. Embora eu duvide que Alexandre aprecie isso de sua residência atual. Beatriz sorriu levemente. Ela raramente pensava em seu ex-marido agora, exceto como um lembrete de quão longe havia chegado. Suas tentativas de manter o controle mesmo de trás das grades haviam finalmente falhado, deixando-o desaparecer na irrelevância enquanto o movimento que ele havia inadvertidamente desencadeado continuava a crescer. O átrio estava enchendo-se de pessoas, sobreviventes, defensores, apoiadores e parceiros de todo o mundo. Eles haviam se reunido para a celebração do 5º aniversário da Fundação, mas, mais importante, para o lançamento de sua iniciativa mais ambiciosa até então. Sara aproximou-se com os números mais recentes em seu tablet. Rede de apoio global está oficialmente ativa. Já tivemos check-ins de 23 países. Beatriz assentiu, sentindo uma onda de orgulho. A rede conectava sobreviventes e recursos em todo o mundo, quebrando o isolamento em que abusadores confiavam para manter o controle. Era a culminação de anos de trabalho, construindo confiança e parcerias através de culturas e continentes. Senhorita Inverniza, uma voz jovem chamou sua atenção. Um grupo de estudantes de direito estava próximo, parte do novo programa de estágio da Fundação. Só queríamos agradecer. Sua história mudou como vemos nossos futuros papéis no direito corporativo. Beatriz engajou-se com eles, reconhecendo em suas discussões apaixonadas o mesmo fogo que havia impulsionado sua própria transformação. Estas jovens mentes ajudariam a moldar o futuro da ética empresarial, armadas com conhecimento e empatia. A cerimônia formal começou ao cair da noite. As paredes de vidro do átrio refletindo as luzes da cidade como estrelas. Beatriz tomou seu lugar no pódio, olhando para a multidão reunida. Cada rosto representando uma história de sobrevivência, resiliência e esperança. 5 anos atrás, ela começou. Eu estava sozinha em um prédio muito diferente, enfrentando o que parecia ser o fim de tudo que eu conhecia.
Hoje estou aqui rodeada por provas de que finais podem se tornar começos, que dor pode se tornar propósito e que a história de uma pessoa pode desencadear uma revolução global. Ela gesticulou para as várias seções do átrio, cada uma dedicada a um aspecto diferente de seu trabalho. Nestas paredes, sobreviventes encontram assistência jurídica, apoio emocional, aconselhamento profissional e, mais importante, uma comunidade que acredita neles. Mas o que construímos aqui é mais do que apenas um centro de apoio, é um movimento. As telas atrás dela exibiam seu impacto global. Milhares de casos vencidos, centenas de reformas corporativas iniciadas, dezenas de leis alteradas. Mas eram as histórias pessoais que realmente mediam seu sucesso, os sobreviventes que se tornaram líderes, as vítimas que recuperaram sua voz, os feridos que encontraram cura. O futuro que estamos construindo não é apenas sobre prevenir abuso, Beatriz continuou. É sobre criar um mundo onde poder é entendido como uma responsabilidade, não uma arma. Onde sucesso é medido pelas vidas que elevamos, não pelos espíritos que quebramos. Ela fez uma pausa, permitindo que seu olhar encontrasse os de sua equipe principal, Margarida, Sara, Juliana, Renata e tantos outros que haviam se juntado à sua causa ao longo do caminho. Cada um havia contribuído com sua própria força para o crescimento da fundação, transformando dor pessoal em poder coletivo. Amanhã, nossa rede de apoio global conectará sobreviventes através de continentes, culturas e idiomas. Mas esta noite quero compartilhar algo pessoal. A voz de Beatriz suavizou com emoção. Cada pessoa nesta sala me ensinou algo profundo sobre resiliência, sobre coragem, sobre a capacidade humana de transformação. Vocês me mostraram que a maior vitória não está em destruir o que nos machucou, mas em criar algo belo a partir de nossas cicatrizes. A água da fonte captava a luz, enviando ondulações de reflexo através dos rostos reunidos. Nesses momentos cintilantes, Beatriz viu a verdade de sua jornada, como cada história individual havia se tornado parte de uma narrativa maior de mudança. Então aqui estamos, 5 anos depois, em um prédio que representa tudo em que acreditamos. Transparência, apoio e o poder de estarmos juntos. Mas nosso trabalho não está terminado. Enquanto houver pessoas que abusam do poder, estaremos aqui para iluminar. Enquanto houver sobreviventes buscando esperança, estaremos aqui para oferecer orientação. E enquanto houver sistemas que precisam de mudança, estaremos aqui para liderar essa mudança. Ao concluir seu discurso, o átrio explodiu em aplausos. Mas foram as conversas tranquilas que se seguiram, as conexões sendo feitas, as histórias sendo compartilhadas, que realmente marcaram seu sucesso. Este era o legado que ela havia construído, não um monumento à vingança, mas um testemunho do poder transformador de converter dor em propósito. No momento tranquilo antes de se juntar à celebração, Beatriz tocou a água clara da fonte, observando as ondulações se espalharem para fora. Cada círculo representava o infinito potencial para a mudança, as infinitas maneiras em que a jornada de uma pessoa poderia impactar inúmeras outras. Ela havia começado esta jornada buscando vingança, mas encontrou algo muito mais poderoso: a capacidade de ajudar outros a escrever novos finais para suas próprias histórias. E nessa transformação, ela havia descoberto sua verdadeira força.